Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o CAFOF 11, o fundo de fundos da Quineia. Então, o fundo de fundos da Quineia ele ainda é recente, então ele é de 2018, de setembro de 2018. Ele tem uma taxa de administração de 0,92% ao ano e é junto com a taxa de administração. Então, a administração e gestão 0,92% ao ano. Essa é uma taxa que normalmente é alta para fundo de fundos para conseguir bater o mercado, né, e ainda tirar a taxa dele. Então, a gestão realmente tem que ser muito ativa e tem que estar num momento de mercado muito favorável, né, para conseguir superar uma taxa de gestão um pouco mais alta no caso dos FOFs. Né? Então, os FOFs que têm uma taxa de gestão de 0,90, 1 e pouco, né, eles têm que performar bem melhor para conseguir retirar o valor da taxa acima, né, do valor da média do mercado. Então, o patrimônio líquido do fundo está em 432 milhões e atualmente o preço da cota dele está próximo aqui ao valor de mercado. Então o valor patrimonial 95 e o valor de mercado 96. Né? Está mais ou menos próximo ali uma cota da outra. Essa carta aqui do gestor, né, normalmente ele traz, né, informações muito relevantes, tanto quanto relação à política externa, à economia, né, quanto relação também à estratégia da gestão. Então, acho que sempre vale a pena ler essa parte aqui da carta do gestor. Né? Então, o que ele fala aqui nessa carta? Seguindo a abertura da curva americana, a curva de juros brasileira teve aumento em diversos vértices. O que isso significa? Aumentou, né, os vértices aqui, teve um aumento na curva longa, a gente tem desvalorização de ativos reais, como fundos imobiliários, ações, etc. Aí ele fala, como a Selic ainda se encontra em 12,75%, a trajetória de corte de 50 deve continuar. Então, a gente ainda está com uma Selic alta para a inflação que a gente está projetando, que é de 3, 4. Então, a gente está com taxa de juro real aí acima de 7, 8. Então, essas quedas de 50 pontos, base points, elas devem continuar ainda durante um tempo. A curva de juros ela sinaliza que a taxa deve chegar a 10,75. O que isso significa? Antigamente, até pouco tempo atrás, né, era 9. Então, eu achava que é o seguinte, a taxa de juros a gente vai diminuir de meio em meio até chegar nos 9. Hoje em dia, não. Como a taxa americana está subindo, né, o pessoal, o mercado, né, já precifica que vai chegar ali a 10,75, né, quase 11. Ou seja, vamos ficar com a taxa de juros aí de 2 dígitos. Outra coisa que não está ajudando também é a trajetória fiscal do Brasil. Então, a gente vai ter, era para ter um déficit zero, a gente não vai ter esse déficit zero. Então, a gente não respeitando essa questão fiscal que foi assumida pelo governo, né, quando ele assumiu o governo, ele assumiu esse compromisso, né, e aí essa questão do mercado, eles acabam precificando para baixo, né, diversos tipos de cenários. E aí a gente tem também mais sofrimento aqui dos ativos do Brasil. Então ele fala, os ativos de risco tiveram mau desempenho com essa reprecificação da curva de juros. Então, o cenário de juros, o cenário fiscal não está legal, e aí os ativos foram para baixo. E o que vai pior, né, nesses casos aqui? Os segmentos que investem em ativos reais. Aí tem escritórios, agência, logística, renda urbana, todos eles vão pior. Então tudo que tem fio de tijolo nessa reprecificação, eles vão bem para baixo. Os FOFs também desempenharam pior, porque os FOFs têm um monte de coisa dentro dele, entre eles ativo de tijolo, então os FOFs também vão para baixo, tá? E esse aqui, o CAFOF, ele é um fundo que o pessoal gosta bastante dos investidores, por isso que ele está ali ainda perto do valor patrimonial. Você pegar outros FOFs, né, tem FOF com 10, 15% abaixo do valor patrimonial, no valor de mercado. Né? Esse aqui, os investidores estão precificando aí mais ou menos perto do valor patrimonial. E aí aqui ele fala da variação do mês, né? Então, o que é interessante, importante é que a gente vê quais foram os ativos mais atingidos. De acordo com a carta deles ali também, ó, escritório, menos 3,56, então foi o que mais caíram. Híbrido e os fundos, os FOFs, né? 3,17. Então, esse tipo de ativo sofreu mais do que a média de mercado. Aqui, analisando o resultado gerado e distribuído nesse segundo semestre, espera-se que ocorra uma distribuição extraordinária de competência no mês de dezembro. Então, em dezembro, a competência de dezembro, que deve ser distribuída ali em janeiro, o fundo vai distribuir
um rendimento a mais. Ele tem um resultado acumulado, né, e ele é obrigado a distribuir resultados acumulados. Então, normalmente, quando o fundo distribui um rendimento maior, né, um resultado a mais, ele acaba, o pessoal, opa, o que está acontecendo aqui, né? E acaba comprando a cota e acaba subindo um pouquinho. Então, o rendimento declarado do fundo aqui desse mês foi de 80 centavos por cota. E a gente vai ver a questão da composição do rendimento do fundo. A composição do rendimento, a gente vê a receita de FIIs, a recorrente está aqui, ó, 0,88, 0,78, então está em torno aqui de um 0,80 mais ou menos, a receita recorrente. E tem esse azul aqui, que é o ganho de capital. Então, esse ganho de capital aqui vai se acumulando. E aí, a gestão fala, ó, vou distribuir entre 80 e 90 mais ou menos. Então, o limite superior e o limite inferior vai ficar entre 80 centavos e 90 centavos a distribuição de cota aqui do fundo. Retorno total do fundo, é aquilo que eu falei, ó, dos últimos 3 anos aqui, ó, né? Então, a primeira emissão foi em 2018, a segunda em 2019 e a terceira em 2020. Por 2020 não teve mais como fazer emissão por causa da pandemia, aquela coisa toda. Se você pegar aí os últimos 5 anos, né, de 2018 para cá, que é quando o fundo iniciou, dá para comparar ele, né, com a cota patrimonial, quanto que ela deu? 31%. O CDI deu 36, né, então o CDI foi um pouco maior. A cota mercado, 41. Então, ela teve um ganho, né, a mercado um pouco maior do que a cota patrimonial. Então, foi próximo ali o CDI líquido na primeira emissão, de 2018, porque a gente teve um boom também em 2019 e tal. Se você pegar aqui a segunda emissão, que foi em 2019, ó, cota mercado deu 17, o CDI deu 29. Então, o CDI foi melhor que, se você pegar os últimos 4 anos. Em 2020, essa comparada que deu 9,62 contra 26 de CDI. Então, o CDI foi bem superior, né? O IFIX deu 14 aqui nesse período aqui, 2020 para cá. Então, como eu falei, a taxa de administração e mais essas questões todas ali fazem com que fique bem difícil do fundo bater, né? E ele não teve muito espaço para fazer ganho de capital ao longo de 2020 para cá, né? Depois da pandemia. Então, o fundo acaba sofrendo bastante, né? E ele teve, né, o retorno dele histórico, né, desses anos para cá não foi muito bom, se você fizer a comparação com o CDI, né? Então, aqui, em 2023, a cota patrimonial deu 14, a de mercado deu 34. 2023 foi excelente, porque a cota do mercado do fundo foi muito para cima. Estava com um desconto muito grande, então a mercado deu 34 aqui, ó. O CDI líquido 9. Então, o FOF, né, quando ele está num mercado de baixa, que ele vai pegar um mercado muito alto, ele sobe muito mais do que a média. Se pegar nos 12 meses, ó, foi 7 do patrimonial, 17 mercados, subiu bem no mercado também, que bateu também o CDI líquido e o IFIX, né? Foi superior. Mas os prazos um pouco maiores, de 2018, aí o IFIX aqui já fica acima, 42, né? Aí aqui o IFIX ficou 12, mas ó, o CDI ficou 29, né? Então o CDI ficou acima aqui da segunda emissão. Então a partir de 2019, 2020 que as coisas começaram a complicar e o fundo já não conseguiu mais bater o CDI. E aí ele fala que a análise do upside. Né? Qual a análise do upside? Do fundo aqui é em 12%. Qual que é o setor que eles veem que tem maior possibilidade de upside? O setor de escritórios. Então é interessante, né, quando você olha o relatório dos FOFs, porque eles mostram a visão do gestor. O gestor ele fala, na minha visão, o que mais tem upside é o setor de escritórios. Né? Então você vai aprendendo muito com as cartas de gestão e também você acaba pegando isso para fazer a sua estratégia. Né? Então aqui, ó, o potencial do escritório é 68%, porque ele está com um deságio de 41%. O shopping varejo tem um deságio aqui de 9%, eles veem um upside ainda de 8,66%. Mas se você pegar de 2020 para cá, os shoppings eles dobraram de valor, né? Porque eles chegaram a cair 50%, eles chegaram a dobrar de valor para voltar para o valor patrimonial. Então, levando isso aqui tudo em conta, né, esse 12%, né, tem um potencial aí de upside com relação do CAFOF, né, até a marcação mercado aqui do patrimônio do fundo em torno de 12%. Então, a alocação do fundo. Tem 2 tipos de alocação. A alocação tática, ela é de curto e médio prazo. E a imobiliária, que eles consideram uma alocação de longo prazo. E está mais ou menos dividida. Então, curto prazo aqui, que é o trade, aquela coisa, 44%. E imobiliária, 54%. Disso, uma boa parte aqui é shopping e varejo, 25%, CRI 31%, que é um carrego interessante, para o fundo distribuir bons rendimentos, escritórios, aqui a estratégia de ganho de capital, a logística, renda urbana, então está bem diversificado aqui o fundo. E aí a gente olha, né, quais são os principais ativos que ele investe. Aqui, ó, HCML,
shopping, KNCR, papel, LVBI, ó, logística, papel também, Capitânia, BRCR de escritórios, logística, e aqui tem outros fundos aqui de escritórios, ó, PVBI, SPVJ, AAA, da Edge, né, tem vários outros ativos aqui de escritório que eles investem também para essa questão do ganho de capital, que eles acham que tem uma possibilidade de performance melhor. E aqui a gente consegue ver nesse último mês, ó, a receita total deu 3.490.000, despesa 359, é um pouco mais de 10%, né? E o resultado líquido da alienação das cotas deu 500 mil. Então, esse resultado líquido aqui, ó, ele conseguiu vender as cotas, ele superou, né, a taxa de administração aqui. Beleza, né? Aí o fundo voou. Só que ele não consegue fazer esse ganho de capital o tempo inteiro no momento de mercado que a gente está. Aí a taxa de administração mais alta ela acaba sendo um detrator do resultado do fundo, né? O carrego dele está mais complicado. E aí a gente pega a rentabilidade aqui, ó, né, isso é o gráfico que eles mostram, da primeira emissão, que a gente viu que foi em 2018, né? Aí as outras emissões, aqui a última foi em 2020, 18, 19 e 20. Qual o percentual, né, da taxa do CDI de lá para cá? Então aqui, ó, foi 93% do CDI. Você vê que poucas vezes aqui ele conseguiu bater os 100% do CDI, né? Nesse último ano, de janeiro de 23 até outubro de 23. Então a gente vê aqui que nesse ano está bem difícil aqui de manter o CDI, né? Bater o CDI, a taxa DI. Na segunda emissão, taxa DI, ó, 82%, 67%, 71%, 68%. E na terceira emissão também é a mesma coisa, né? Raramente aqui ele conseguiu chegar batendo no CDI. Então esse ano não foi um ano muito bom para os fundos de fundos. O fundo de fundo eles precisam ter um resultado recorrente, que é o resultado que eles distribuem, e também um resultado de ganho de capital. Eles pegarem ativos que estão com desconto, conseguir comprar e depois vender isso com lucro. Eles vão fazendo um resultado acima do resultado recorrente deles, né? E aí eles conseguem, né, superar a taxa de administração e gestão que eles cobram, porque quando você compra um fundo direto, ele tem uma taxa de gestão. Então, você comprou lá, igual ele tem aqui na carteira BRCR, por exemplo, né? Ele compra o BRCR já tem uma taxa de administração. Ele comprou o BRCR, você vai pagar a taxa de administração dele e do fundo de fundos. Então, para que ele tenha um resultado parecido com o do BRCR, ele tem que superar esse resultado, ou seja, ele tem que comprar a cota desse fundo bem mais baixo e vender ela mais alta. Então, tem o carrego e tem o ganho de capital. Então, dentro de um prazo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, ele tem que conseguir fazer isso para superar a taxa de administração e gestão dele. Então, taxas mais altas em momentos de mercado que a gente está de crise, é bem difícil do fundo performar bem, e foi o que aconteceu, né? Então, a Kinea é uma gestora muito consagrada já no mercado, só que ela não conseguiu, né, superar o CDI durante esse período, justamente por conta de um período muito desafiador, né, que foi esse agora, e também a taxa de gestão e administração que está em torno de 0,9 e 1. Né? O ideal seria que fundos de fundos crescessem, ficassem com um tamanho maior, mais avantajado para a gestão conseguir, né, uma rentabilidade interessante, e conseguir baixar essa taxa, né, de forma que ele conseguisse ser bem remunerado, né, pelo serviço que ele faz, e ao mesmo tempo passar um bom retorno ali para os cotistas. Né. É isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou? Deixa aí seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo, caminha para seus amigos, né, que você acha que pode gostar desse vídeo. Temos também os links para o relatório de fundos imobiliários, relatório de FIP e de FINFRA. Esses links estão aqui embaixo, né, no nosso vídeo. É isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Até o nosso próximo vídeo.